Seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas e lideranças do agronegócio e da sustentabilidade. Hoje a gente fala sobre o protagonismo do Brasil como potência agroambiental, passando por questões como a agricultura regenerativa e a valorização dos serviços ecossistêmicos proporcionados pelos produtores brasileiros a toda a humanidade por meio da preservação de florestas, por exemplo. A gente também conversa sobre as oportunidades do setor no mercado de carbono e tudo isso com a liderança de uma das empresas que mais apoiam a produção rural sustentável e de baixo carbono no Brasil e no mundo. Nosso entrevistado de hoje é Rogério Melo, gerente de Programas de Agricultura Sustentável da UPL. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista com o Rogério Melo, gerente de Agricultura Sustentável da UPL, aqui no nosso estúdio. Rogério, seja muito bem-vindo. É uma satisfação estar mais uma vez aqui nos estúdios do Canal Rural. Satisfação toda nossa de te receber. E, Rogério, quero começar te perguntando, sobre o mercado regulado de carbono. É um assunto que está bem em alta, está sendo muito discutido. E eu queria ver como que você enxerga a questão da inclusão ou não do agro nesse mercado. Olha, o tema é muito importante e estratégico para a agricultura brasileira, para o agronegócio brasileiro como um todo. Entendo que o grande desafio para a participação do agronegócio no mercado de carbono brasileiro são as dificuldades técnicas para a implementação. Ao contrário de outras fontes de emissões em que é mais fácil se controlar o volume de emissões porque elas são realizadas em um ponto determinado, isso é muito difícil na agricultura e na pecuária, porque elas ocorrem numa extensão muito grande. Por isso, a maioria dos países optou por não incluir a agricultura e pecuária nos seus programas de carbono. Países como Áustria e Nova Zelândia até fizeram a inclusão no marco legal dos seus mercados regulados de carbono, da agricultura e da pecuária, mas ainda não implementaram, dado a dificuldade científica. Sim, e outra coisa também que eu acho interessante, é importante a gente falar da questão da gente incluir ou não o agro, é que talvez se a gente ficasse apenas no mercado voluntário, a gente conseguisse aproveitar melhor as chances que a gente tem de vender créditos. Essa visão está correta, Rogério? Sim, o agronegócio brasileiro presta muitos serviços ecossistêmicos à comunidade, à sociedade brasileira e à comunidade internacional. Então há um grande potencial, tanto de geração de créditos de carbono, como de biodiversidade no agro brasileiro. E a gente precisa explorar isso. E à medida que o tempo passe e as metodologias evoluam, não é de se descartar que em longo prazo a agricultura e a pecuária façam parte de mercados regulados no Brasil e em outros países. Mas, por enquanto, há um desafio científico a ser superado. Com certeza. Inclusive, eu acredito que quanto mais a gente tem a possibilidade de vender créditos, a gente incentive mais os produtores, Sim, sim. Nesse ponto, a criação de um mercado regulado ajuda a impulsionar até mesmo o mercado voluntário. Sim. Questões como contabilização, plataformas de comercialização tendem a se estabilizar mais rápido em países que já têm uma cultura de mercado regulado. Então, nós vemos o projeto para estabelecimento de mercado regulado como uma legislação muito importante até mesmo para o desenvolvimento do mercado voluntário no Brasil, do qual certamente a agricultura e a pecuária serão protagonistas. Tá certo. Agora, vocês estão na UPL com duas iniciativas muito bacanas, em parceria com a Embrapa, para a cultura da soja e também para a cultura do café. Começando então pela cultura do café, Rogério, qual que é o objetivo desse projeto, dessa parceria com a Embrapa e como que ele está sendo colocado em prática? Olha, em relação ao café, a UPL possui um programa próprio para mensuração e identificação de boas práticas na cafeicultura brasileira e recentemente nós assinamos um protocolo de intenções com a Embrapa. Mas o objetivo de ambos os trabalhos
é desenvolver métricas para fazer uma cafeicultura cada vez mais sustentável e com uma pegada de carbono cada vez menor. Eu gosto de destacar que a cadeia da cafeicultura brasileira é a única do agronegócio que o Brasil é hegemônico há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos o Brasil já é o maior produtor mundial e faz uma produção com níveis de excelência. E a gente precisa dar continuidade nesse bom desempenho ambiental da cadeia do café, e isso passa por esse desenvolvimento técnico e científico da pegada de carbono. E foi, inclusive, interessante você falar isso do café, sobre essa hegemonia do Brasil, porque realmente o café é um dos produtos que a gente chega no mercado, olha na prateleira e vê, né, um monte de certificação, um monte de selinhos, né, Rogério? Está muito avançado isso no café também, né? A cadeia do café no Brasil, ela é fascinante não só pelo seu impacto socioambiental, pela relevância da agricultura familiar para essa cadeia, mas é uma cadeia que ao longo dos anos desenvolveu uma familiaridade com certificações como certificações de boas práticas de comércio, certificações de produção sustentável, com um nível de excelência. É uma cadeia em que boa parte dos produtores já fazem a sua produção sob as orientações e sobre as normas de algum certificado internacional. Muito bom. Agora partindo para a soja, então, né? Essa cultura que é a que a gente mais produz aqui no Brasil. Como é que funciona essa iniciativa que vocês estão fazendo de apoiar o programa de soja baixo carbono da Embrapa, né? Quais são os principais, a relevância desse projeto quando a gente fala em mensurar a pegada de carbono nessa cultura tão importante para o Brasil? O programa Soja Baixo Carbono da Embrapa é a maior coalizão de inovação para a descarbonização de uma cadeia no Brasil e talvez no mundo. Ele envolve 7 grandes empresas que foram selecionadas pela Embrapa, e nós, da UPL, temos muito orgulho de fazer parte desse esforço, dessa coalizão. O objetivo do programa é criar em aproximadamente 2 anos um certificado para aquela soja produzida com baixos níveis de emissão de carbono. Então, esse trabalho ele é estratégico para a produção de soja do Brasil e é estratégico até mesmo para toda a produção de soja dos países tropicais, porque a Embrapa é uma referência de tecnologia e de sustentabilidade para toda a agricultura tropical, não só para o Brasil. Então, esse programa ele tem uma relevância enorme e está sendo muito, muito bem conduzido pela equipe da Embrapa Soja. Rogério, bom, para além dessa questão que os produtores podem contribuir, né, com as questões climáticas por meio ali do cultivo de grãos, né, de maneira regenerativa, tem também as reservas legais e APPs dentro das propriedades rurais, mas que muitas vezes existe uma questão aí, uma discussão sobre se elas seriam elegíveis ou não para entrar no mercado de carbono. E eu sei que vocês estão apoiando a Future Carbon com um projeto nesse sentido. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre ele. Formidável a sua pergunta. Recentemente, uma certificadora de carbono internacional chamada Social Carbon lançou uma metodologia para a certificação de créditos de carbono em áreas privadas do Brasil. E a UPL, junto com a Future Carbon, tem feito a divulgação dessa metodologia científica para que os produtores brasileiros possam ser remunerados pelos serviços ambientais prestados pelas suas áreas de preservação permanente e reserva legal. Então, a UPL é uma empresa que tem como propósito reimaginar a sustentabilidade na agricultura, e isso passa pela remuneração dos muitos serviços ambientais que essas áreas de preservação privadas prestam à sociedade brasileira e ao mundo como um todo. É só lembrar que hoje os produtores rurais brasileiros preservam aí 26% da sua área com vegetação nativa. E isso, inclusive, né, tem estudos da Embrapa mostrando que isso, inclusive, é mais do que a gente vê em reservas indígenas e também unidades de conservação juntas, né? O que está preservado dentro das propriedades rurais realmente é um montante muito invejável, digamos assim, né, Rogério?
Nós costumamos dizer que o produtor rural brasileiro ele é o maior ambientalista do mundo. O volume de serviços ambientais prestados pelo produtor rural brasileiro são enormes e faz parte da nossa missão como companhia que tem presença no agro brasileiro, levar esse conhecimento ao mundo e apoiar o produtor brasileiro para que ele seja remunerado por esses importantes serviços ambientais que ele presta. Com certeza. Agora tem uma questão também, né, que a discussão gira em torno da questão da falta de adicionalidade. Como que vocês veem isso? Porque como já está no nosso Código Florestal, como já é previsto, como já é, digamos assim, obrigação, isso não iria além do que o que a gente precisa fazer, né? Como que vocês enxergam isso, Rogério? Essa questão da adicionalidade, ela é debatida no meio dos estudiosos do carbono. A questão da adicionalidade é muito debatida entre todos nós que trabalhamos com programas de carbono. O nosso entendimento, e de maneira similar dessa metodologia, é que, apesar de ser uma obrigação legal, a degradação das áreas privadas no Brasil, ela é um fato. E o produtor precisa fazer um enorme esforço de cercar, de acero, de investimento financeiro para que essas áreas realmente fiquem preservadas e prestem os seus serviços ambientais. Então, o que essa metodologia propõe é que o crédito de carbono seja a ferramenta para garantir a efetividade dessa legislação. Então, por isso, ela sugere a remuneração para que esse produtor mantenha essa área íntegra e que as novas gerações, as futuras gerações, tenham acesso a esse patrimônio biológico, florestal, hídrico, que é preservado dentro dessas áreas privadas. Perfeito. Rogério, eu vou te pedir uma licença, a gente vai fazer então um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o Planeta Campo Entrevista. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, que hoje recebe Rogério Mello, gerente dos programas de agricultura sustentável da UPL. A gente falou bastante sobre carbono no primeiro bloco do programa, né? Falamos aí sobre as nossas áreas de reserva legal, sobre as iniciativas da UPL, tanto para o cultivo de soja quanto para o cultivo de café regenerativo. E agora eu queria chamar aqui um quadro que a gente tem, Rogério, que é a nuvem de tags. A gente coloca aqui algumas palavras para você dar uma olhada. Todos os temas relacionados, né, essa pauta da sustentabilidade que a gente trabalha aqui no programa. E eu queria que você visse, desse uma olhada e escolhesse uma delas para comentar um pouco. Eu vou primeiro dar parabéns a vocês pela relevância da nuvem de palavras. Eu vou escolher Obrigada. A palavra sustentabilidade. É muito importante nós que trabalhamos com o agronegócio brasileiro falar em sustentabilidade e divulgar o quanto o agronegócio brasileiro é sustentável. O produtor brasileiro produz com ótimos índices de emissões. A agricultura brasileira ela tem um papel preponderante para o desenvolvimento tecnológico da agricultura tropical como um todo. Ela é referência tecnológica para toda a agricultura tropical. E aqui, com muito esforço de universidades, de centros de pesquisa, da Embrapa, das empresas de tecnologia genética, das empresas como a UPL, do setor de defensivos, a gente conseguiu criar um ecossistema que garante o que a gente chama de intensificação ecológica, que é produzir mais com menos recursos e no mesmo espaço. Isso faz com que o desempenho ambiental e a sustentabilidade da agricultura brasileira sejam referências para o mundo inteiro. E ter a oportunidade do Canal Rural para divulgar isso nos enche de orgulho. Então, de certa forma, a gente precisa divulgar mais isso, que o agronegócio brasileiro tem um enorme impacto socioambiental para a sociedade brasileira e para o mundo como um todo. Inclusive, a FAO, num estudo bastante recente, declarou a importância do aumento da produção brasileira para a segurança alimentar em âmbito global. E nós, do agronegócio brasileiro, precisamos criar as condições para que esse crescimento da produção de alimentos no Brasil
ocorra com muita sustentabilidade e sem incorrer em desmatamento ilegal. Com certeza, essa é uma pauta muito importante, né? Inclusive aqui no Brasil a gente tem essa questão de que a gente fala, né, que a gente tem muitas oportunidades com relação à sustentabilidade, né? Parece até que essas exigências todas vai ser é uma questão para a gente se adaptar, mas a gente tem as condições realmente de mostrar para o mundo que a gente tem tudo isso e ser uma vantagem competitiva, né, Rogério? Sim, sim. O Brasil ele tem vantagens comparativas para a transição dessa economia de baixo carbono que são muito relevantes. A nossa matriz energética é muito limpa. Quando a gente fala em energia elétrica, a gente já tem 92% da nossa matriz elétrica oriunda de fontes renováveis. As nossas biomassas já representam aí mais de 15% de toda a energia elétrica produzida no país, ou seja, o agro brasileiro já produz mais do que todas as hidrelétricas juntas. Enfim, o agro brasileiro tem muito para contribuir para essa transição e o Brasil é referência em produção agrícola sustentável. Muito bom, vamos seguir nesse esforço da gente conseguir cada vez mais mostrar isso, né, Sim. Rogério? Agora eu vi que você participou recentemente do Global Gap Tour Brasil. Então eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é esse projeto primeiro, né, para o nosso público conhecer e também como que ele vem contribuindo para a gente ampliar a quantidade de produtores certificados aqui no nosso país. Formidável. O Global Gap Tour é um evento da certificadora Global Gap, é um evento internacional em que ela ressalta as boas práticas de produção agrícola mundo afora. Nós tivemos a satisfação de representar a UPL em razão do programa Food Value Chain, que promove a certificação de mais de 500 produtores rurais Brasil afora. E esses programas de certificação, eles são orientados a aumentar o desempenho socioambiental dos produtores, estabelecendo práticas de produção mais sustentáveis e certificadas, ou seja, a gente melhora a relação desse produtor com o planeta e ele ainda acessa mercados mais exigentes com a sua produção através dessas certificações. E eu vi que você tem ali, você colocou no seu LinkedIn, né, que vocês atendem ali produtores de cítricos também, né, dali do nosso, de hortifrutis e tudo mais. Não fica só nos grãos, né, Rogério? Acho que isso é interessante também, né? O programa Food Value Chain da UPL, no Brasil, ele fornece um grande apoio à agricultura familiar. Então, esse ano a gente deve ter entre 2023 e 2024 mais de 300 pequenos produtores de uvas certificados dentro do programa, em parceria com o Sebrae, Senar, no Rio Grande do Sul. A gente atende pequenos produtores da cadeia da horticultura paulista, citros, flores. Enfim, é um programa que busca estabelecer apoio ao produtor independente do seu tamanho. É mais importante para nós mapear o interesse dele em aumentar o seu impacto socioambiental através da agricultura do que exatamente a sua dimensão de produção. Rogério, falando agora um pouquinho sobre o The Gigaton Carbon Go, que chamava antes The Gigaton Challenge, né? E que é um projeto muito audacioso da UPL, que vocês têm aí o objetivo de sequestrar 1 gigatonelada, ou seja, 1 milhão de toneladas de carbono da atmosfera até 2040. Então, eu queria que você contasse para a gente quais são as estratégias para alcançar essa meta, Rogério. O Gigaton Carbon Go é um programa muito ousado da UPL e que a gente tem o desenvolvido nos principais mercados de atuação da companhia. O Brasil responde por uma parte importante do nosso faturamento mundial e aqui o programa tem uma atuação muito forte, né, nas áreas de produção de grãos de Mato Grosso e Goiás. O objetivo é tornar os cultivos cada vez mais eficientes para que o volume de emissões seja menor e até 2040, através dessas boas práticas, os produtores rurais mitiguem a emissão dessa 1 gigatonelada,
Também há áreas de pesquisa e desenvolvimento desse programa em outros mercados, como França, Espanha, Argentina, Estados Unidos. Ele é um programa global com a finalidade de apoiar a descarbonização da agricultura. Muito bom. Agora, Rogério, a gente, recebe aqui tantas pessoas como você que tem tanto conhecimento para passar. A gente conversou aí já bastante sobre diversos assuntos importantes. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Como é que você começou a trabalhar, no setor do agro e também como é que veio esse interesse pelas questões de sustentabilidade? Olha, eu tenho uma trajetória um pouco atípica no agro. Eu sou advogado de formação. Mas a vida inteira trabalhei no agronegócio. Comecei por companhias agrícolas, há pouco menos de 10 anos, migrei da área jurídica para atender áreas de estratégia e desenvolvimento de novos negócios. Nessa migração, eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de um programa de carbono na Amazônia, um programa de REDD+ bastante conhecido no mercado de carbono brasileiro, e na sequência disso abracei o desafio da UPL, onde eu estou há pouco menos de 2 anos, para desenvolver os programas de carbono do Brasil. Isso vem se desdobrando também por programas de Food Value Chain e agricultura sustentável, e eu sou um profissional muito feliz e orgulhoso por levar a todo canto que eu visite essa bandeira da sustentabilidade e da eficiência do agronegócio brasileiro. E a gente vê, a gente percebe que você realmente é muito dedicado, apaixonado por esse setor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, Rogério. Foi um prazer conversar com você. É um prazer para mim estar com todos vocês do Canal Rural e com essa audiência formidável. Obrigada mais uma vez. Bom, a gente vai ficando por aqui, então, com o Planeta Campo Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê novamente de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, aqui no Canal Rural. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.